O caso do Paquetá é um caso muito peculiar. Eu diria que isso está acontecendo também, não é só por conta da volúpia do Flamengo, da sua possibilidade nas finanças, mas pela questão muito pessoal do jogador, né? Por tudo que ele viveu lá, por alguma razão que é de foro íntimo, que ele poderia falar com mais propriedade, ele não quer ficar mais lá. Ele quer sair de lá, ele quer voltar para o Brasil. Você vê que ele não fala em sair do West Ham, ele quer sair da Europa, ele quer voltar a jogar no Brasil. E aí entra uma questão também que a gente pode imaginar o seguinte, né? Do ponto de vista financeiro, é claro que lá ele ganha mais, né? Tem a tributação mais pesada também na Inglaterra, né? Que lá é bem... Eu lembro até de um jogador importante aqui de São Paulo que, certa vez, ele chegou a quase acertar com o time inglês. Quando ele viu o tamanho da mordida do leão, ele recuou e não foi. Ficou onde estava mesmo. Estava em outro país na Europa. Não foi. Falou, opa, é isso tudo? Não quero, não quis ir. Mas um cara desse vem para o Brasil, gente, ele vai ganhar muito bem aqui também. E imagino que um jogador na situação dele já esse tempo todo na Europa, o cara já monta um patrimônio, tudo, ou seja, é uma questão do que você quer para você mesmo, né? Porque assim, quando a gente fala assim, não, o cara vai ganhar muito mais, lá ou aqui, esses caras ganham muito dinheiro. A vida é muito confortável. Chega um momento que o cara tem dinheiro para umas 3 gerações. O bisneto, se bobear, vai estar tranquilo amanhã se não fizerem nenhuma loucura financeira na família. Então, o cara começa a buscar o quê? O bem-estar dele. E parece que ele realmente está disposto a voltar para jogar no Flamengo. Não fosse isso, ele não voltaria também, né? O Flamengo não teria condições de fazer uma proposta, porque ele tem mercado, ele ficaria lá fora, e os 40 milhões, que é o teto que o Flamengo parece que está disposto a chegar, ou pode chegar, acho que não seriam bastante. O que pesa aí é o desejo do jogador. E o momento técnico da equipe, né? Porque, e ali, já até falei aqui, tem mais gente lá nessa situação, para ficar atento no meio do ano. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, que está agora turbinado aí pelo Pedro Lourenço. O caso, acabou de ser contratado o centroavante que o Flamengo desejou na outra janela, o Castellanos, que estava na Lazio, contratado pelo West Ham. Está com o pé na segunda divisão. Vai jogar a segunda divisão? Como é que vai fazer? Né? Não estou dizendo que o jogador não vai querer jogar. Para o time é interessante, eventualmente, numa segunda divisão, manter um elenco tão caro. A queda, eles calculam, quando o time cai da primeira para a segunda, caso o West Ham rebaixado, ele fatura menos de 100 milhões de libras. Tem que fazer um reajuste ali no time. É uma porrada, assim, muito violenta. Imagina, tem mais de 700 milhões de reais, 710, 720, acho que está por aí a Libra, 7,1, 7,2, a menos no orçamento. Então você tem que se readequar. É o caso do West Ham, tem lá o João Gomes. Esse tem mercado, até está se especulando que o Napoli tem interesse e tudo mais. Mas tem o André, que para mim é melhor do que ele, o André ex-Fluminense. E tem o Arias também, ex-Fluminense, que está lá. Esses jogadores ficam, tem mercado lá fora, ou ficam disponíveis, até para o empréstimo. Olha, enquanto você está na segunda divisão, me empresta o jogador, ele fica aqui um ano, eu pago o salário dele, e quando você se acertar aí, se você subir, eu te devolvo o jogador, então eu compro, a gente negocia. Isso pode ser feito. O Real Madrid fez isso com o Rossello, que estava no Espanhol, caiu, e o Espanhol emprestou o Rossello por uma temporada para o Real Madrid. E ajudou, aí depois vendeu, E ajudou, campeão. E ajudou um bocado aí, em determinados momentos, né? É isso, então assim, são situações que podem acontecer no meio do ano. Por isso que eu acho que é muito mais factível imaginar essa negociação no meio do ano. Ela pode até ficar toda amarrada agora, né? E ser concretizada no meio do ano. Agora eu acho bem complicado pela situação do West Ham. A não ser, repito, que até o final da janela, dia 3 de março, o West Ham tem vários jogos. Tem vários jogos. Se ele começar a perder, e essa distância para o Nottingham Forest, ou algum outro que seja ali o 16º, né, o 17º, eventualmente até cair para 18º, aí você vai olhar e falar, pô, tá 18 pontos atrás e tem 20 e poucos pontos para disputar e tal, não vai escapar. Aí talvez isso viabilize, né? Eu acho até que o torcedor do Flamengo que deseja ver o jogador tem que torcer muito agora para o West Ham perder jogos. Porque conforme ele se afundar mais, até conversei com uma pessoa ontem que está envolvida aí, de certa forma nessas conversações, ela falou, Mauro, sem dúvida, se o time deles perder, fica menos complicado convencer a liberar. Porque esse é um desafio, né? Especialmente, como eu falei, pela dificuldade de contratar. Tá bom, vou vender o Paquetá para o Flamengo agora, pode ir, obrigado, tchau. Peguei 40 milhões de euros. Agora eu vou contratar um outro meia para o lugar dele. Aí eu vou lá contratar o cara, chamo o cara, a gente vai dizer, tudo bem, mas vocês estão quase na segunda divisão, como é que vai ser? O meu jogador vai sair de onde ele está para jogar a segunda divisão? Porque jogar a segunda divisão da Inglaterra, até para quem já viu aquela série do Wrexham, do time lá do Ryan Reynolds, do McElhenney, né? Difícil falar o nome dele, os dois americanos, atores. É interessante que você vê assim, os jogadores da quinta, da quarta divisão, como eles sonham com a segunda divisão inglesa, a Championship. Os caras olham para aquilo como, nossa, jogar a segunda divisão. O auge do futebol. Porque eles são da quinta divisão, quarta divisão, terceira divisão. E a Premier League nem entra no radar dos caras. É como se um jogador aqui da Série D, ou sem série, fosse jogar a Série B.
Eu vou jogar a Série B do Brasileiro pelo CRB. Pô, que legal, vou jogar a segunda divisão. Pô, cheguei na segunda divisão. Eu jogava a quarta, aliás, ou nem tinha divisão, estava jogando lá no interior. É mais ou menos isso. Agora, para o jogador que já está no patamar de Premier League, ou Série A da Itália, ou na Bundesliga, ou na Liga na Espanha, ou na Ligue 1 na França, o cara que é de divisão de elite, você fala, ó, você vai jogar lá no West Ham, pode jogar a segunda divisão. Será que o cara se interessa? Então, a dificuldade do West Ham seria muito grande para encontrar um jogador, ainda mais do nível do Paquetá, um cara de seleção brasileira, para colocar no lugar. Então, acho que vai ser muito difícil liberar agora. No meio do ano, acho bem mais factível. Lembra muito a situação que nós discutimos aqui há um ano. Jorginho. Muita gente fala, não, o Jorginho vai falar, gente, não vai ser agora. No meio do ano, tudo bem. Por que o Arsenal iria liberar o jogador no meio da temporada? E o Arsenal tentava ser campeão inglês. Parece que dessa vez vai, né? Tem que estar com mais chance, mas a gente nunca sabe. Se tratando do Arsenal. Mas não tinha sentido, mas ele é reserva. Sim, mas ele entrava muito nos jogos. É parecido com o caso do Almada, aí que surgiu essa onda toda, né? Então o Piperna falava sobre o Almada. O Almada joga quase todos os jogos do Atlético de Madrid, gente. Quase sempre ele sai do banco. Né? Criou-se uma fantasia de que ele precisa de minuto nenhum, já está mais do que incorporado, é titular da Argentina. Ele virou titular da Argentina. Então, assim, é difícil repor, né? Por exemplo, o próprio Almada, imagina se o West Ham quisesse contratar o Almada e chegasse lá com 40 milhões e mais uma grana e falasse, olha, eu quero comprar o Almada Atlético. Aí o cara vai pensar, pô, legal, vou jogar a Premier League. Pô, os caras estão com o pé na segunda divisão. Por quanto tempo vai jogar a Premier League? É o caso do Castelano, saiu da Lazio, e pode ser que o time dele seja rebaixado. A não ser que tenha algum acordo, né? Porque às vezes pode ter um acordo. Ó, se cair, vocês liberam um jogador para jogar em outro time, facilitam a saída. Pode também existir algum tipo de acordo na contratação, que acho até bem provável. Um agente esperto faria constar uma cláusula do gênero, né? Então, acho que é isso. O jogador mais provável vir no meio do ano do que agora. Mas tem essa diferença, eu acho. O Palmeiras, eu acho até minha opinião, acho muito pelo perfil da comissão técnica do Palmeiras. Gosta mais de jogadores com esse perfil do que caras mais, digamos assim, técnicos. A exceção talvez seja o Andrés Pereira, que é um jogador do nível... Mas também não adianta também o Andrés Pereira para a bola ficar passando lá pelo alto, né? Como vimos lá em Lima, né? A bola passando pelo alto, sendo da zaga direto para o ataque, aí se vira aí e não passava tanto pelo meio campo. Então acho que tem essa questão também de perfil, que esses dois times, que são os times realmente dominantes do Brasil, né? O Cruzeiro é o que tenta penetrar agora, como já houve o Botafogo na SAF, já houve a pré-SAF do Atlético Mineiro, agora é o Cruzeiro. Um dos dois que estão aí sempre dominando, contratando e sempre muito fortes são Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras não ganhou nada no passado, o Flamengo também não ganhou nada em 2023, isso acontece. Mas vai voltar a ganhar, claro que vai voltar a ganhar. O Palmeiras vai voltar a ser campeão, o Flamengo vai estar sendo campeão. A gente já está com uma década, completando agora esse ano, uma década que os dois, de alguma forma, são protagonistas. Não é pouco tempo não, gente. É uma década já. Isso começou em 16, quando o Palmeiras foi campeão. O Flamengo, até de forma surpreendente, chegou a sonhar com o título. Começa tudo ali. A história do Cheirinha naquele ano. Começa tudo ali, em 16. De lá para cá, só quem conseguiu furar a bolha foi o Corinthians do Carille, que foi um negócio do primeiro turno absolutamente inusitado. E não era um Palmeiras tão forte, nem um Flamengo tão forte, em 17. Pega os times do Palmeiras e do Flamengo, especialmente em 17, e olha para ver. Não eram tão fortes como agora. O Atlético turbinado pelos seus benfeitores, que depois viraram donos da SAF, virou SAF. O Botafogo, naquela situação também, por exemplo, o jogador dos mais vou falar de novo do Almada, um dos jogadores mais desequilibrantes na temporada, brasileiro e Libertadores. O Botafogo pagou? Não. Né? A SAF pagou? Não pagou, está com transfermão por conta disso. Né? Mas ganhou. Né? Furou a bolha dessa maneira, porque é um mercado desregulamentado, agora deve mudar, com o fair play financeiro. Né? E o Cruzeiro tentou e não conseguiu. Né? São só esses três. E assim, o Corinthians é bom situar. O Corinthians é num período que o Flamengo e o Palmeiras tinham um time já se formando, mas não eram tão fortes como agora. Pega uma escalação da época aí e compara com as de hoje. O elenco do Palmeiras e do Flamengo era muito diferente. Aí o Corinthians conseguiu beliscar aquela taça ali. Fora isso, são esses dois totalmente turbinados. E o único que parece capaz é o Cruzeiro pela mesma razão. Também é um milionário botando dinheiro lá. Então, assim, os dois que se estruturaram são dominantes e vão continuar sendo. Pode esquecer quem tiver esse, pode secar à vontade, mas pode perder um título aqui, outro ali, mas vão continuar brigando, vão ser os dois. Se você olhar, o Palmeiras não ganhou nada. Não, foi vice paulista, foi vice brasileiro, foi vice da Libertadores. Mas ser vice é ruim, sim, mas você vê que ele está sempre ali. Ele está sempre ali perto, mesmo na temporada ruim. Ele não fica em 10º, fica em 8º, ele não briga por outra rebaixamento. Não existe isso. Como o Flamengo também, no ano que não ganhou nada, estava sempre ali perto também. Então, mas tem uma diferença de perfil, acho eu, de perfil no mercado, né? De um para o outro. O mercado da bola está agitado e muitos nomes têm sido especulados no Flamengo. Um deles é o de Cauã Elias, do Shakhtar Donetsk, revelado no Fluminense.
Questionado sobre a possibilidade de jogar no ex-rival, o atacante foi sincero e abriu as portas para vestir o manto sagrado. Sou muito grato ao Fluminense por tudo que fez por mim, e também sou profissional. Não tenho como falar onde eu jogaria ou onde não jogaria, porque na carreira de jogador você não decide para qual time vai. Se um time quer te comprar e o time em que você está quer te liberar, e é uma boa proposta, você tem que ir, disse Cauã, ao Flash Score. Cauã Elias chegou ao Fluminense ainda criança e deixou o Clube das Laranjeiras no ano passado, para defender o time ucraniano. Na Europa, são 36 jogos, 12 gols e 3 assistências. Ainda pelo Shakhtar Donetsk, o brasileiro conquistou a Taça da Ucrânia, em 2024-25. O Shakhtar Donetsk avalia Cauã Elias em 35 milhões de euros, cerca de 220 milhões. O Flamengo, porém, considera o valor alto para uma aposta e pode guardar o dinheiro para investir em um atacante na janela do meio do ano.